Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do professor Carlos Kadosh. Hoje eu vou estar falando sobre religião e sexualidade. Assim como religião e política, estão ligados, a política procurando os fiéis, a religião para obter votos e a religião, procurando a política para obter favores, entre outras benesses. Bom, a relação que eu vou estar fazendo aqui é muito legal. Vou traçar um panorama do que aconteceu, o que acontecia na antiguidade, por exemplo, no Ocidente, Grécia e Roma. Havia, nesse período, principalmente na Grécia e em Roma, uma liberdade sexual, vamos dizer assim. Havia uma sensualidade, um erotismo que era presente na sociedade. A mulher ser sensual era um dote, era sinal de inteligência. O erotismo, ele tinha um certo sex appeal. Era uma mulher geralmente poderosa e influenciadora. Vide, por exemplo, Messalina, entre outras mulheres de Roma. E o exemplo máximo, de poder de sensualidade foi Cleópatra no Antigo Egito, onde ela seduziu César, Marco Antônio, para vocês terem uma ideia da dimensão de que como a mulher tinha poder através da inteligência e também da sensualidade. Aliás, a sensualidade e o erotismo desenvolvem a inteligência na mulher. Pompeia, por exemplo, Roma e Nápoles possuem arte erótica até hoje nos seus mosaicos, muita arte antiga em Pompeia, em vasos, imagens eróticas, imagens sensuais, em moedas de prata, em moedas de ouro. Então, para vocês terem uma ideia de que como o sexo era tranquilo, fazia parte da cultura, parte da sociedade e, por incrível que pareça, da alta sociedade. A alta sociedade desfrutava de um sexo mais, vamos dizer assim, mais hot, mais quente. Então, quem era da alta sociedade, quem tinha cultura, tinha uma vida sensual livre, ok? Bom, o que acontece? Na antiguidade, sexo não era pecado, era algo totalmente natural, fazia parte da vida humana. Bom, com o fim do Império Romano, findou-se a antiguidade, Então, em 476, o Império Romano cai e a igreja abraça o poder. Ela abraçando o poder, ela vai incorporar tudo aquilo que a gente já conhece, que é o medo, que é a culpa, que é o plano da submissão a Deus, submissão à igreja, submissão às normas, submissão aos manuais de etiqueta que privavam a sensualidade, privavam o sexo privavam o sexo para a recreação, para o bem-estar. Só era permitido para a procriação. Então, ali começa o pesadelo, principalmente para as mulheres. A mulher teve que submeter-se a um plano inferior nesta terra. Todos os pecados a igreja atribuía à presença feminina. Então a presença feminina incomodava a igreja. É por isso que a igreja criou manuais de etiqueta que privavam a pessoa de um sexo natural. Através de culpa, através da responsabilidade, através do remorso, através do pecado, através da culpabilização de todos os males na terra se atribuíam à mulher. Então, um celibatário, como a igreja criou-se um celibatário alguns séculos depois, a cultura celibatária, aí se agravou-se ainda mais esse estigma, essa cultura que procurava permear na mente da mulher a responsabilidade dos pecados, a responsabilidade de uma vida
regrada. Você pode ver que as mulheres, todas as imagens, né, da religiosidade da Idade Média, as mulheres estão cabisbaixas, estão sempre curvadas, sempre com muita roupa para esconder todas as partes do corpo. E você tinha que se submeter à Inquisição, né? Depois teve a Inquisição, ali por volta do século XV, que aí agravou-se ainda mais, né? Qualquer comportamento que fugia do padrão que a igreja impunha era penalizado, a mulher era penalizada. Então, para vocês terem ideia de como que isso incutiu uma cultura do sofrimento, uma cultura do desprazer. Então imagine milênios, né, de uma cultura que impunha, né, na mente feminina que o prazer era considerado pecado. Para vocês terem uma ideia de como que isto gerou sofrimento, basta observar até hoje muitas mulheres se submetendo a esse tipo de etiqueta, tanto por parte de padres, pastores e por parte dos maridos, que vamos dizer assim, que não permitem a essas mulheres sentir prazer. E isso até hoje é inerente, mesmo depois de milênios, esta cultura está presente na nossa sociedade. O homem sim pode obter prazer, né, que muitas vezes não é nem prazer, é só uma descarga orgânica, e a mulher, uma evangélica, uma católica ali, o homem não permite, o homem até desconhece que ela pode obter um prazer significativo de qualidade. Então, milênios, né, de opressão feminina, que infelizmente, né, passou-se séculos e séculos e séculos e ainda está presente. A mulher não pode se expor, né, através dos desejos, através de um erotismo, porque é pecado. O homem sim, o homem pode dizer que é imbrochável, que é potente, que é garanhão, que é isto, que é aquilo, que está dando conta de tudo, mas a mulher nem pode comentar isto entre amigas. E quando comentam, são pessoas, vamos dizer assim, mais instruídas. Agora imagine aquela ala de pessoas, né, grande, de católicos, evangélicos, muito tradicionais. Bom, nós realizamos cursos até hoje e já recebemos muitas e muitas evangélicas. E infelizmente a maioria sofrem de anorgasmia. Elas não conseguem obter orgasmo com o marido por questões óbvias. O marido não sabe nem dar prazer. Muitas vezes eles consideram o sexo oral um pecado. O uso de acessórios eróticos, um outro pecado. O uso de géis, um outro pecado. A prática de fantasias sensuais, é um pecado ainda maior. Para vocês terem uma ideia de como que toda a cultura da Idade Média ainda reflete nos dias atuais, penalizando principalmente as mulheres. Bom, o que deu um alívio para as mulheres, né, para um grupo de mulheres, foi o Renascimento, foi o Iluminismo. O Renascimento procurou resgatar, né, uma sensualidade da antiguidade. Botticelli, né, que pintou a deusa Afrodite, ele é o exemplo máximo desse desejo de resgatar a sensualidade, de resgatar a beleza feminina, né? A exposição de maneira lúdica, de uma maneira edênica, né? Vamos assim, ligada ao Éden, ligada ao prazer. Então, o que eu quero dizer, uma outra filosofia também que contribuiu muito foi o Iluminismo, né? O Iluminismo, vamos dizer assim, resgatou aquela sensualidade, ou pelo menos permitiu que as pessoas buscassem aquele conhecimento lá da antiguidade de um sexo prazeroso, de um sexo lúdico, de um sexo ao ar livre, de um sexo
numa banheira, numa sauna, etc. e tal. O iluminismo resgatou e permitiu, né, que um grupo de mulheres consideráveis pudessem ir em busca do prazer. Mas esse grupo geralmente de mulheres e homens, geralmente são homens e mulheres mais instruídos, que tem contato com uma literatura sensual, erótica, que tem contato com arte erótica, que tem contato com acessórios eróticos, que tem contato com aparelhos, né, que a França criou, né, para a obtenção de mais prazer. O exemplo máximo são as cadeiras eróticas, que são de origem francesa. Então, esse é o renascimento do iluminismo, né? A partir do século 17 e 18, permitiu que um grupo de mulheres instruídas, cultas, obtessem e fossem em busca do prazer. Então, gente, é tão gostoso, né? Permita-se se inteirar do assunto. Permita que a sua mulher busque a sensualidade, sem vulgaridade. Permita que ela obtenha prazer através do sexo, porque a mulher que obtém prazer, que é feliz através do sexo, você pode ter certeza que ela é mais saudável, ela é mais poderosa, ela fica mais sensual, ela fica mais interessada em você de uma maneira natural. E aí há uma reciprocidade e não uma imposição masculina como há até hoje numa ala evangélica, numa ala católica. Eu sinto muito em dizer isso, eu posso afirmar que isso é presente até hoje na cultura masculina. É uma imposição sexual através da força. A mulher não obtém prazer, só o homem, que obtém, aliás, uma descarga, muitas vezes, orgânica. E outra cultura também que, vamos dizer assim, que maltrata a mulher é a cultura islâmica. Eu posso dizer isso com segurança, não tenho medo de dizer isso, a cultura islâmica escraviza a mulher. E, infelizmente, né, alguns grupos islâmicos, tanto no Brasil como no mundo todo, eles têm uma cultura de extrair o clítoris da mulher. Para quê? Para submetê-la à ordem, submetê-la aos seus mandos, principalmente na África. A África, então, existe comunidades lá que 100% das mulheres são mutiladas na região clitoriana. Mas isso acontece no mundo todo, até no Brasil, porque o homem ele quer manter-se ainda no poder, sendo que o poder pode ser compartilhado. A mulher tem direito, a mulher ela pode estar aonde ela quiser, ok? E aonde ela desejar estar, ela merece estar no poder. Ela merece também contribuir na ordem política, na ordem religiosa, na ordem econômica e na ordem erótica, na ordem sexual. Então eu espero ter contribuído mais uma vez em prol da sua saúde, da sua sexualidade e da sua cultura. Né? Agora vocês podem notar que eu estou relacionando sexualidade com história, história com sexualidade. Então para mim é um prazer e espero contribuir ainda mais em prol do seu conhecimento e das suas nuances sexuais. Até breve. Obrigado a todos.